Então vamos abrir a palavra de Deus para o livro de Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler só 2 versículos tirados do livro de Hebreus. Nesta noite eu quero falar: olhai para Jesus Cristo. Outro nome poderia ser: considerai a Jesus Cristo, porque esse tema é tirado do nosso próprio texto. Hebreus 3, verso 1 diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E o segundo texto, Hebreus 12, 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nesta noite, não vamos considerar a beleza do prédio, mas quantos concordam que é um prédio muito bonito? Não vamos considerar a beleza do povo de Deus, esse é um povo muito lindo. Não vamos considerar a servitude do irmão Geraldo, que nunca deixa de me impressionar. Depois de 25 anos, ele consegue me impressionar, ele consegue ainda tirar o meu fôlego. Não vamos considerar necessariamente pais, filhos que foram batizados aqui nesta noite, casais que foram batizados. Tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito belo. Mas vamos considerar Jesus Cristo, porque nada disso seria possível se não fosse por Ele. Nada disso também seria útil se não fosse para Ele. Então, nesta noite, eu gostaria que todos nós voltássemos os nossos olhos para o nosso Salvador. No capítulo 3, verso 1, a palavra considerai significa: vamos ocupar os nossos pensamentos, o nosso cérebro, com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já no capítulo 12, verso 3, considerai significa: vamos perceber todas as bênçãos que temos recebido através dele e por causa dele. Em outras palavras, nós somos o que somos por causa dele. Nós temos o que temos por causa dele. Certa vez um médico que estava me atendendo, porém pertencente a uma religião oriental, me perguntou por que eu havia escolhido o cristianismo. Que bela porta de oportunidade, né? Por que você escolheu o cristianismo? E na hora eu respondi: por causa de Jesus Cristo, é claro. Porque quando eu considero Jesus Cristo, em comparação a todos os outros deuses, em comparação a todas as outras religiões, eu não tenho dúvida que só Jesus Cristo faz sentido nesta vida. Há vários aspectos que eu e você podemos considerar a respeito de Jesus Cristo, ainda nesta noite, e que não se comparam a nenhum outro líder religioso deste mundo. Vejamos 7 diferenças, pelo menos, entre Jesus Cristo e os demais líderes espirituais e líderes religiosos do mundo. A primeira delas é Jesus Cristo pré-encarnado em sua glória. Ele não passou a existir a partir do seu nascimento físico, mas como Deus, ele sempre existiu durante toda a eternidade. E nós temos que considerar isso. Jesus pré-encarnado, Jesus antes de ter nascido através da Virgem Maria. Isaías 6:1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Nós sabemos que este Senhor assentado sobre este sublime trono não era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Filho de Deus pré-encarnado, o próprio Senhor Jesus Cristo. E Isaías o viu antes que qualquer um o tivesse visto. Depois, nós encontramos Jesus encarnado através de uma virgem, de uma moça que nunca havia conhecido um homem.
João 1,14 diz: e o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós estamos falando de Jesus pré-encarnado, agora da mesma pessoa encarnada, habitando entre nós, mas não para aí. Nós também contemplamos o mistério de sua infância, de sua juventude, pois a palavra de Deus pouco fala, ou quase nada fala, sobre a infância e a juventude de Cristo. Mas Lucas 2,40 diz: e o menino, ele foi criança, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Se parássemos aqui, ele já seria incomparável, amém, irmãos? Se parássemos aqui, ele já seria invencível, amém, irmãos? Se parássemos aqui, ele seria insubstituível. Mas há muito mais a se falar e a se considerar a respeito dele. A perfeição, por exemplo, de sua humanidade. Paulo disse em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém jamais pode ir a Deus senão por Ele. Depois nós podemos contemplar a majestade de seus ensinamentos e de suas palavras. A maioria de vocês, se não todos vocês, só estão frequentando esta igreja por causa da palavra de Deus, amém, irmãos? Isso não me ofende, isso de maneira nenhuma me diminui, é o que nós queremos ouvir. Pastor, nós estamos nesta igreja por causa da palavra, nós estamos nesta igreja por causa do ensinamento. A música e tantas outras atividades servem apenas de cereja em cima do bolo, mas o bolo que nos nutre e que nos satisfaz é a palavra de Deus. E João 7,46 diz: responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este. E que bênção fazer parte de uma igreja que a palavra de Deus fala aos nossos corações. Não há um culto sequer que a palavra de Deus não nos exorte, não nos ilumine. Se parássemos aqui, Jesus Cristo é insubstituível. Se parássemos aqui, Jesus Cristo é único e exclusivo. Mas ainda contemplamos, como contemplamos a bênção de seu retorno e de seu reino sobre a terra. Meus irmãos, quantos estão aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo? E é por esta razão que estamos realizando em breve conferência profética nesta igreja, porque nós queremos aguçar o seu coração, preparar o seu coração para a volta do Senhor Jesus Cristo. Lucas 1, 32, 33 profetiza: este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, meus amados, não há ninguém na história que possa se comparar a Jesus Cristo. Não há nenhum livro na história que possa se comparar à Bíblia, a palavra de Deus. E vou mais longe, não há povo no mundo que se compare ao povo de Deus. O autor de Hebreus, em duas oportunidades, nos pede para considerar não só o que Jesus Cristo fez, mas principalmente quem Jesus Cristo é. Ele é o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é a minha paz, Ele é a minha segurança. É uma atitude mental muito saudável, que pode transformar a nossa vida e nos capacitar a viver neste mundo. Certa irmã em Cristo me disse: pastor, finalmente eu aprendi a substituir os meus pensamentos. Difícil, mas agora, ao invés de ficar pensando no que eu preciso, eu procuro pensar
em todas as bênçãos recebidas, em todas as bênçãos que eu tenho para a glória de Deus. Isso é importante, porque Provérbios 23, 7 diz que o homem é exatamente aquilo que pensa. Alguém diz que nós somos o que comemos? Não é não. Nós somos o que pensamos. Assim como pensou em seu coração, ele é. Então nós somos o que nós pensamos. E é por isso que quando nós pensamos coisas boas, nós praticamos coisas boas. E quando nós pensamos coisas más, nós praticamos coisas más. Se nesta noite você olhar para Jesus Cristo, você pode vencer várias dificuldades em sua vida. Se nesta noite você olhar para Jesus Cristo, você pode saltar muralhas. Amém, irmãos? E quais são as dificuldades mais comuns na vida dos filhos de Deus? Eu creio que a primeira de todas é o desânimo. Nada tem afetado mais a vida do povo de Deus do que o desânimo, do que a apatia espiritual, do que o esfriamento, o afastamento espiritual, como foi ensinado aqui nesta manhã. Nada tem impedido mais o meu e o seu progresso, e o progresso da igreja, da obra de Deus, do que o meu e o seu desânimo. E o duro é que desânimo não escolhe idade. Há crianças desanimadas, há adolescentes, jovens desanimados, há adultos desanimados. Desânimo não escolhe a raça nem o sexo. É uma doença, irmãos, que ataca todas as pessoas. E quem aqui nunca, jamais se sentiu desanimado? Mas eu quero que você saiba que é um pecado. Todavia as pessoas acham que desânimo é apenas uma fase. Não é uma fase, desânimo chega a ser um pecado. E sobre o desânimo, o apóstolo Pedro disse, 1 Pedro 5, verso 8, convido a igreja a ler comigo, numa só voz, 1 Pedro 5, 8, todos juntos, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quantos pais nós temos aqui nesta noite? Saiba que o diabo anda em derredor de nossos filhos. Quantos maridos? Quantas esposas? O diabo anda em derredor do nosso cônjuge. Desânimo é a arma predileta dele, que ele usa contra todos os filhos de Deus. Porque quando ele não consegue nos atacar e nos atingir com os pecados da carne, imoralidade, amargura, então ele usa o desânimo, que consegue abrir todas as demais portas. Irmãos, eu conheço pessoas ao longo desses anos que foram derrotadas com grandes pecados em suas vidas. Perderam a família, perderam o emprego, perderam a reputação, mas a maioria delas foi atacada primeiro com desânimo. Antes da grande queda, elas estavam desanimadas. Antes da grande derrota, elas estavam sem forças. Me lembro de uma dessas pessoas que ficou desanimada com a igreja, ficou desanimada com a liderança, ficou desanimada com os pastores, saiu da igreja, não muito tempo depois, abandonou a família e caiu no mundo das drogas e da prostituição. Ninguém se lembra que tudo isso começou com desânimo, falta de forças. Então o desânimo é perigoso em qualquer situação que seja. Na escola pode nos desanimar, alunos param no meio do caminho, não se formam, não conseguem concluir os seus estudos. No trabalho, homens e mulheres ficando desempregados. No casamento, casais se divorciando, se separando. E na igreja, pessoas indo embora, deixando para trás uma vida de amor e de serviço para com Deus. Então, por que sentimos desânimo? A razão principal é porque tiramos os nossos olhos dele e colocamos os nossos olhos nos homens.
Tiramos os nossos olhos dele e colocamos os nossos olhos em circunstâncias. E quando isso acontece, desesperamos. Como pastor, eu conheço um pouco do desespero de alguns de vocês. É difícil dizer neste momento quem dentre nós está mais desesperado. Mas eu quero que você saiba, há muitos problemas sérios entre nós. Pastor Rômulo, o que eu faço? Eu lhe digo, não tire os olhos de Cristo. Pastor Rômulo, o que eu faço? Eu lhe digo, não olhe para os seus problemas, não olhe para as suas circunstâncias, fique olhando para Jesus Cristo. Nós tiramos os olhos dele e por isso nos desanimamos. Você se lembra bem da história do profeta Elias? Ora, ele havia acabado de conquistar uma grande vitória. Ele havia acabado de derrotar mais de 800 profetas falsos. Matou pelo menos 450 deles. Mas assim que ele desceu do monte, o diabo nem lhe deu tempo para se regozijar, não deu tempo para que ele festejasse, não deu tempo para que ele se alegrasse. Logo ele recebeu a notícia de que Jezabel iria matá-lo. Um homem que havia derrotado mais de 450 profetas, saiu correndo de medo de uma simples mulher. Satanás conseguiu causar-lhe desânimo, conseguiu causar-lhe medo, conseguiu tirar-lhe os olhos da pessoa de Deus e colocar os olhos numa mulher, numa ameaça, num problema, numa circunstância. E agora a palavra de Deus diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Em outras palavras, se ele tirou os olhos de Deus, do poder de Deus, e os colocou na ameaça de uma mulher, eu e você também às vezes tiramos os olhos de Deus, tiramos os olhos da palavra, das promessas, e nós passamos a olhar nossos problemas, circunstâncias, pessoas ao nosso derredor, e nós nos desanimamos. E o próximo passo é deixar a vida cristã para trás. Isso acontece comigo e com você também. Por esta razão a palavra de Deus diz: considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Satanás, ele está sempre tentando usar uma Jezabel em nossas vidas, para tirar-nos a paz. Pode ser através de uma visita ao consultório médico, pode ser através de um telefonema inesperado, pode ser através de uma carta, de um WhatsApp, pode ser em pessoa, alguém que fala diretamente conosco, e o objetivo é desanimar o Filho de Deus. Quantos deixaram de vir à igreja nesta noite, porque foram atacados e desanimados? Quantos perderam as forças no dia de hoje, porque foram presas fáceis do inimigo? Conheci um jovem que viveu a maior parte da vida dele desanimado, e ele culpava Deus pelo seu desânimo. Ele estava apaixonado por uma das moças da igreja. Ela era consagrada. Ela havia recebido o chamado para ser uma missionária entre os índios, no Amazonas. Ele nunca sentiu o chamado de Deus, queria ser empresário, ganhar dinheiro e ficar rico. Ela, consagrada, sabia que havia sido chamada para o santo ministério. Conclusão, ela não quis namorar, muito menos casar-se com ele. Ele não perdoou aquela moça, ele não perdoou a Deus por tê-la chamado para o ministério. Depois de 10, 20 anos, ele ainda estava amargurado e culpando a Deus por ter arruinado os seus planos, por ter arruinado o seu futuro. Quantas pessoas estão desanimadas nesta noite? Porque os seus planos não se concretizaram. As coisas não aconteceram como você queria. Mas eu quero que você se lembre da palavra do nosso Deus. Ela diz em Provérbios 20, verso 24: os passos do homem são dirigidos
pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Olha, não importa se você entende ou não o que esteja lhe acontecendo. O que importa é que você tenha certeza que Deus está no controle. Que Deus é soberano a respeito de tudo que nos sucede e de tudo que nos acontece. Há muitas causas para o desânimo, mas apenas uma cura: Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso, irmãos, é bênção. Então, como vencer o desânimo? Como vencê-lo? Já disse que precisamos olhar para Cristo e acreditar em suas promessas. Quantos acreditam nas promessas de Deus? Veja algumas delas em Romanos 8, 35 a 39, e eu convido a igreja para que leia comigo essas promessas, porque elas são nossas, elas são suas, e elas são minhas também. E nós, através da fé, precisamos abraçar e tomar posse das promessas de Deus. Por que não? Vamos ler juntos. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas veja outra promessa, agora em 1 Pedro 5,7. Esta eu leio. Lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? O cuidado dele começou no passado, lá atrás, e se estende até o presente, e vai se estender no futuro também. Como vencer o desânimo? Precisamos olhar para Cristo e acreditar em suas promessas. Andréia, uma preciosa irmã que ganhamos para Cristo na cidade de Londrina, tinha acabado de perder o pai prematuramente. A dor foi imensa, mas ela recebeu graça, conforto da parte de Deus. Enterrou o pai, mas passado alguns dias, a dor voltou mais forte, voltou desesperadora. Ela não sabia para onde correr, ela precisava de paz, ela precisava de conforto. André então decidiu que iria ocupar a sua dor, os seus pensamentos, pelo prazer de servir a Deus, de pensar nas coisas de Deus. Então ela passou a se dedicar mais a Deus através da igreja, a frequentar todas as atividades, todos os cultos. Ela decidiu também estudar piano, aprender música e usar o seu tempo para o seu crescimento espiritual. E ela passou a ter mais comunhão com Deus através da Bíblia e da oração, para assim vencer o seu desânimo. Meus irmãos, o desânimo existe, mas ele pode ser vencido. Para isso ele precisa ser substituído. Amém, irmãos? Substituído por uma vida próxima a Deus. Esta é a solução. Porque a primeira dificuldade na vida cristã, na minha vida e na sua vida, sempre foi, sempre será o desânimo. Nenhum de nós é imune ao desânimo. Nenhum de nós está isento ao desânimo. Ele vem de todos os lados e de todas as formas. E ele nos pega, nos derrota, nos oprime e nos tira do caminho de Deus. Mas eu creio que a segunda maior dificuldade na vida dos filhos de Deus é a autopiedade. Quem aqui não tem dó de si mesmo? Quantos se lembram desse desenho do Hanna-Barbera? Quantos se lembram deste personagem? Se eu não me engano, o nome dele era Hardy. Existe, cientificamente falando,
uma doença que se chama síndrome de Hardy. Significa uma pessoa negativa, uma pessoa consumida por sentimentos, pensamentos negativos e pessimistas. Ela acorda acreditando que tudo vai dar errado e acaba dando errado. É a tal da lei de Murphy. É a tal da lei de Murphy. Meus irmãos, se essa lei de Murphy fosse verdadeira, nenhum avião pararia no ar. Quantas e quantas pessoas não entram no avião já pensando que ele vai cair? Mas há pessoas que vivem lamentando, murmurando: ó céus, ó vida, ó azar. E elas estão sempre esperando pelo pior. A autopiedade é dó de si mesmo. É um pecado terrível, que atrapalha tudo dentro da família e até dentro da igreja. Preste atenção, é a mente preocupada o tempo todo com o próprio ser. A autopiedade é a mente preocupada o tempo todo com o próprio ser. Assim como o desânimo, a autopiedade pode também atacar qualquer um de nós. Veja alguns sintomas de autopiedade. Talvez você esteja sofrendo disso. E eu tenho um remédio: a palavra de Deus. Primeiro, necessidade de atenção especial. Necessidade de ser o centro, necessidade de ser especial para as pessoas. Olha, você é especial para o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por você, amém, irmãos? Quer algo mais especial do que isso? Você é especial para a nossa igreja, você é especial para os pastores. Espero que você seja especial para o seu marido ou para a sua esposa, para os seus pais ou para os seus filhos, para os seus amigos. Mas mesmo que você não seja especial para essas pessoas, você é especial para Jesus Cristo. Mas a pessoa que tem dó de si mesma, ela tem essa necessidade de atenção especial. Segundo sintoma, dar exclusivamente para receber. Ela quer ajudar, mas ela quer ser ajudada. Ela quer contribuir, mas ela quer receber em troca. Porque a vida dela é muito difícil. Outro sintoma é desejar a aprovação alheia. É desejar que as pessoas fiquem sempre observando as coisas boas que são feitas, receber elogios. Meus amados irmãos, eu quero que você saiba que quando o sol nasce, quando ele surge pela primeira vez no raiar do dia, a maioria das pessoas está dormindo. A maioria das pessoas não está olhando, e nem por isso ele deixa de brilhar. Amém, irmãos? Porque ele brilha para a glória de Deus. Imagine se fôssemos trabalhar para Cristo, visando a aprovação das pessoas. Não faríamos nada, nada de valor. E por último, exigência exercida sobre os pensamentos, comportamentos e sentimentos dos outros. Uma pessoa que tem dó de si mesma, ela quer controlar o que os outros pensam, como os outros se comportam, para que ela não seja ofendida, para que ela não seja machucada. Se no mundo há 7,5 bilhões de pessoas, você não vai conseguir mudar 7,5 bilhões de pessoas por sua causa, mas você se muda por causa dessas pessoas. É muito difícil agradar uma pessoa assim. Foi o caso de Marta, irmã de Maria, quando repreendeu a Jesus Cristo. E repreendeu Maria, irmã dela também, por tê-la deixado trabalhando sozinha na cozinha. Vocês não se importam comigo? Vocês não têm dó de mim? A pessoa com autopiedade pensa
que ela é sempre uma injustiçada por outras pessoas. Nós ajudamos certa igreja a encontrar um novo pastor. Mas eu sabia desde o início daquele processo que seria impossível agradar a todos. Que nós sairíamos daquele processo machucados. Nós sairíamos daquele processo tendo feito boas amizades e tendo perdido tantas outras boas amizades. Mas mesmo assim nós exercemos a nossa função, ajudamos aquela igreja a encontrar o seu pastor. Por quê? Porque nós não estávamos esperando agradecimento das pessoas, reconhecimento das pessoas, mas fazendo aquilo para a honra e a glória de Deus. Isso é verdade em tudo que fazemos. Se fizer para Deus, você nunca vai se sentir deixado. Se fizer para o homem, você sempre vai ser decepcionado. E é muito fácil se sentir injustiçado pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelos amigos. Mas esta não é a vontade de Deus. Temos que lutar contra a autopiedade por duas razões. Primeira, Jesus Cristo nunca sentiu dó de si mesmo. Amém, irmãos? Nunca. Ao contrário, a palavra de Deus diz, o qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Do ponto de vista humano, ele teve todo o direito de se sentir injustiçado. Mas do ponto de vista de Deus, ele simplesmente ignorou as injustiças. Meus irmãos, se Jesus tivesse sentido dó de si mesmo, hoje nós todos estaríamos perdidos. Nenhum de nós estaria aqui agora louvando a Deus. Eu quero que você saiba, não sinta dó de si mesmo, para o seu bem, para o bem de sua família, mas principalmente para a glória de Deus. Não se sinta injustiçado. Há muitos lares perdidos por causa de pais que têm dó de si mesmos, filhos com dó de si mesmos. Há igrejas destruídas por causa de irmãos e famílias com dó de si mesmas. Então considerai Jesus Cristo, que apesar de todas as injustiças, não sentiu dó de si mesmo. Agora veja Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, desprezando a afronta. Não aceite a autopiedade em sua vida, porque Jesus Cristo não aceitou. Ele disse para as mulheres, não chorais por mim, chore por vocês, mas não chorem por mim. E a segunda razão, que não devemos aceitar a autopiedade, é porque precisamos crescer espiritualmente. Pedro foi um grande exemplo disso. Nos primeiros dias de conversão, Pedro não só tinha dó de si mesmo, mas ele tentou fazer com que Jesus tivesse dó de si mesmo. Quando Jesus disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja sepultado e ressuscite ao terceiro dia, sabe o que Pedro disse? Pedro olhou para Jesus e disse, mestre, não faça tal coisa, tenha compaixão de ti. E Jesus respondeu imediatamente para ele, para trás de mim, Satanás, que não tem discernimento sobre as coisas de Deus, mas só sobre as coisas dos homens. Satanás quer que tenhamos dó de nós mesmos, pena de nós mesmos. Sem dúvida, ele está por detrás da nossa autopiedade. Mas quando crescemos em Cristo, como Pedro cresceu, aí nós vamos poder dizer,
porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Jesus pisou nas pisadas do sofrimento. Quem somos nós para achar que não merecemos sofrer? Jesus pisou nas pisadas do desprezo. Quem somos nós para acharmos que não podemos ser desprezados? Por incrível que pareça, esse é o mesmo Pedro, que alguns anos antes disse: mestre, tenha compaixão de ti. E agora ele está dizendo, como mestre, todos nós precisamos pisar nas mesmas pisadas. Considerando Jesus Cristo, nós vamos nesta noite vencer o desânimo. Ah, você veio desanimado à igreja nesta noite, mas se você considerar Jesus Cristo, você vai vencer este desânimo. E, considerando Jesus Cristo, você vai vencer a autopiedade, a dó de si mesmo. Mas a terceira grande dificuldade que precisamos vencer é o orgulho. É o orgulho. O salmista disse, também da soberba, do orgulho, guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Ele reconheceu que o orgulho é uma grande transgressão. A Bíblia chama o orgulho de um grande pecado, porque a mãe é o pai de todos os demais pecados. Manifesta-se de várias maneiras. Veja pelo menos duas. A primeira de todas é o endurecimento espiritual. Falamos sobre isso hoje de manhã, não foi? Endurecimento espiritual. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Os monges budistas imitam quem? Buda. Os muçulmanos procuram imitar quem? Maomé. Mas muitos cristãos não estão imitando Jesus Cristo. Ele era manso e humilde. Amém, irmãos? Então eu creio que todos nós cristãos deveríamos ser mansos e humildes. Mansos e humildes. Independente da nossa personalidade, precisamos ser mansos e humildes. Aqui na nossa cidade, né, nós temos uma colônia muito grande de italianos. De acordo com uma das minhas tias, nós temos italiano na nossa família também. Mas os italianos, eles são vistos como pessoas de estupim curto. Elas falam alto, elas colocam tudo para fora. Eu sei disso. Mas quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não é mais italiano, você não é mais brasileiro, você não é mais judeu, você não é mais polonês, você agora é apenas um cristão. E no corpo de Cristo, nós somos todos iguais. Ao longo do caminho nós nos endurecemos, encontramos pessoas duras, vivemos um cristianismo, cada um por si, Deus para todos. Mas eu gostei muito do testemunho de certa irmã. Ela foi convidada para salvar o ministério do berçário. Talvez o berçário seja o ministério mais difícil da igreja, mas também pudera. As pessoas mais importantes da igreja estão justamente onde? No berçário. As mães acabaram de dar à luz. Os hormônios estão subindo e descendo, descendo e subindo. As emoções estão à flor da pele. Imagine você responsável por bebezinhos indefesos,
frágeis, e aquelas mães preocupadas, com medo de que alguma coisa de mal possa acontecer com eles. Não é fácil, não. E aquela irmã foi convidada para salvar o nosso ministério de berçário, porque todas as demais irmãs que entraram para liderar aquele ministério não duraram. Não duraram. Não conseguiram lidar com a fragilidade emocional das mães, com o medo, com as fobias das mães. Então eu corri para aquela irmã e pedi por socorro. E a primeira resposta dela foi: não, pastor, eu não, porque ela já tinha visto o que estava acontecendo no berçário. Eu pensei: Senhor, será que sou eu que vou ter que ir para o berçário? Será que eu vou ter que tirar Dona Raquel do piano e colocá-la no berçário? Mas depois de 1 ou 2 dias, aquela moça voltou para mim e disse: pastor, eu estava errada. Eu não estou na igreja para ser servida, eu estou na igreja para servir. Pastor, Deus tem me dado o dom do encorajamento, da motivação. Pastor, eu não sou ninguém. Se eu for ofendida por essas mães, eu fui ofendida, e daí? Eu quero fazer o meu melhor por elas e pelos seus filhos. E ela aceitou o desafio e ficou mais de 12 anos à frente do nosso berçário. Várias crianças da nossa igreja, que hoje são jovens e adultos, passaram pelas mãos desta irmã. Cuidado com a dureza de coração, é resultado de orgulho. Mas Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que considerar Jesus, irmãos. E encontrareis descanso para as vossas almas. E por último, terminando, como dizia o meu pastor, as mulheres já podem ir calçando os sapatos. Além do endurecimento, orgulho também se destaca com incapacidade espiritual. Ah, pastor, eu não consigo. Não, pastor, isso eu não sei fazer. Mas o que a palavra de Deus diz? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Já imaginou se todos os membros do corpo de Cristo fizessem a parte que lhe foi designada? Certamente, o mundo inteiro seria evangelizado. Mas sempre existe uma perna dizendo: estou com artrose. Sempre existe um braço dizendo: estou com reumatismo. E sempre existe um cérebro dizendo: estou com dor de cabeça. Mas se olharmos para Cristo, se considerarmos Cristo, poderá fazer qualquer coisa por Ele. A única coisa que impede a nossa obra, que impede a nossa utilidade, é o pecado. Só o pecado é capaz de nos incapacitar. Talentos, todos nós possuímos. Amém, irmãos? Talentos, todos nós possuímos. Realmente, não devemos confiar em nós, não é isso que eu estou ensinando, mas em Jesus Cristo que nos usa. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu tinha um amigo chamado pastor João Harman, já foi para o céu. Ele foi o primeiro amigo que eu tive na cidade de Goiânia, primeiro a me receber de braços abertos. Ele era pastor da igreja bíblica de Goiânia, homem de Deus. E ele me ensinou uma grande lição. Ele disse: o melhor investimento que existe é o investimento que fazemos em pessoas. Nós investimos em prédio, nós investimos em roupas, nós investimos em educação, diplomas, nós investimos no nosso carro. Mas ele me disse: o melhor investimento que existe é o investimento que fazemos em pessoas. Aí ele me contou sobre um jovem, um rapaz, cuja personalidade era dificílima.
Era um rapaz rude, era um rapaz mal educado. Falamos de estupim curto, ele não tinha paciência. Ele, quando falava com as pessoas, era para maltratá-las. Mas o pastor João, só o pastor João, conseguiu ver futuro naquele jovem rapaz. Teve paciência para discipulá-lo, para ensiná-lo. Não foi fácil, mas depois de alguns anos, finalmente aquele moço foi transformado. Quantos acreditam que a palavra de Deus tem poder de transformar? Água mole em pedra dura, bate até que fura. Por isso que eu não deixo ninguém sair da igreja, né? Mesmo as ovelhas mais difíceis, queremos que fiquem, porque a palavra de Deus martela, amém, irmãos? Ela martela até perfurar a penha. Mas depois de muitos anos, o rapaz foi transformado pelo poder da palavra de Deus, e hoje, tanto quanto eu saiba, já faz alguns anos, ainda está no ministério de tempo integral, é pioneiro no estado do Mato Grosso, abrindo campo para a pregação do Evangelho. Pastor João sempre dizia que o melhor investimento que existe é o investimento que fazemos em pessoas. Eu acredito nisso também. Concluindo os nossos dois textos. Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, ele nos chama de santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo. Tire os olhos do pastor, tire os olhos dos homens, tire os olhos de vocês, tire os olhos do prédio, do monumento. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E Hebreus 12:3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nós vimos hoje à noite, se você e eu olharmos para Cristo, nós vamos vencer o pecado do desânimo. Chega de desânimo, amém, irmãos? Chega de andar com o freio de mão puxado, chega. Nós vamos vencer o pecado da autopiedade, dó de si mesmo. E por último, nós vamos vencer o pecado do orgulho. 3 pecados prevalentes no meio do povo de Deus, impedindo, atrapalhando as bênçãos de Deus, de sobre a igreja, de sobre a família e de sobre a sua própria vida. Então, eu concluo conclamando a todos nós, considerai Jesus Cristo. Vamos olhar para Jesus Cristo. Amém?